No próximo painel de debate vamos falar sobre comércio eletrónico, que inclui naturalmente diferentes tipos de negócios, como sites de retalho destinados a consumidores e comércio de bens e serviços entre organizações. As fronteiras entre comércio convencional e comércio eletrónico são cada vez mais ténues, como aliás já foi aqui divulgado no primeiro painel desta manhã, que ouvimos há instantes, com moderação do jornalista Filipe Santos Costa. Alexandre Nilo da Fonseca, presidente da ACEPI, antecipou aqui alguns dos resultados de um estudo de economia digital promovido pela ACEPI, que fala precisamente sobre as relações cada vez mais estreitas entre os consumidores e a tecnologia, entre os utilizadores da internet que recorrem cada vez mais aos canais digitais para fazer compras e também para aceder a uma série de serviços, o que há uns anos não era assim tão comum. Nós vamos agora conhecer melhor as práticas para criar a estratégia perfeita, integrando loja e canais de venda digital e explorando também novos formatos e serviços para relacionamentos com clientes através destes canais digitais. Um painel com moderação da jornalista e editora de tecnologia do Observador, Ana Pimentel, a quem passo agora a palavra. Olá, bom dia. Se só nos começou a acompanhar agora, sejam bem-vindos ao Portugal Digital Summit. Hoje estamos aqui para falar sobre comércio eletrónico. Tenho aqui comigo Manuel Paula, diretor de marketing do El Corte Inglês. Seja muito bem-vindo. Tenho também Luís Martins, diretor de marketing do IT People Group. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. É isto que vamos falar, sobre comércio eletrónico, sobre retalho, esta fusão, sobretudo em tempos de pandemia. Tudo isto, esta digitalização a que todos fomos obrigados enquanto sociedade, veio acelerar em muito este processo? Manuel Paulo, o que é que tem a dizer sobre isso? Sim, bom dia. Efetivamente veio. Era um processo que já de si, todo o processo da digitalização tem vindo a crescer de forma orgânica em Portugal. Nós no El Corte Inglês sentimos isso, cada vez mais as pessoas nos procuram tanto para pesquisar produtos como para os comprar, né, que é o que nós chamamos de conversão online. E o facto da pandemia ter aparecido, para nós, foi um acelerador bastante forte. Bom, em primeiro lugar, porque tivemos que fechar as lojas físicas, ficámos com as lojas reduzidas àquilo que eram os bens essenciais, a alimentação, para a farmácia e pouco mais. E, portanto, isso fez com que os nossos clientes nos procurassem na via alternativa. A via alternativa era o online. E o online, cada vez menos é uma alternativa e cada vez mais é uma loja, vamos chamar-lhe assim, de pleno direito, que se compara com as outras que nós temos aqui em Portugal, nomeadamente Lisboa e Gaia. Sentiu que estavam preparados para esta emergência? Tivemos que emergentemente preparar-nos, porque, ao fim e ao cabo, veja que, de repente, fomos inundados, pedidos. É como se estivéssemos num Black Friday, onde a procura sobe muito por via das promoções. Aqui não, a procura subiu muito e manteve-se lá em cima por uma questão orgânica, por uma necessidade que era a pandemia. Mesmo as pessoas, mesmo as áreas de negócio que estavam abertas, as pessoas tinham algum receio. Em muitos casos, apesar de termos toda a segurança, ou pelo menos a segurança assegurada nas lojas, as pessoas preferiam procurar online. E, portanto, aquilo que aconteceu foi que todos os serviços tivemos que ou redimensioná-los ou reinventá-los. Não é? Todo o picking em loja, para fazer chegar as pessoas, o packing, todo o delivery, toda a entrega, tudo isso foi redimensionado com muitas pessoas em home office, porque lá está, a loja, uma parte importante estavam fechadas, ou mesmo alguma parte da equipa em layoff. Portanto, que também implicou, de certo, formar estas pessoas, ou pelo menos tentar estes colaboradores, tentar que respondessem então a estes desafios também do online. Claro, isso recriou, não é só vontade, é preciso também depois saber, não é? E, portanto, todo o processo formativo teve que existir e reinventámos em tempo recorde. Criámos, como lhe disse, todo esse redimensionamento desses serviços, temos um serviço que é o Click and Car, o Click and Collect, que compra online e vai recolher à loja, mesmo sem sair do carro. E, portanto, isso foi redimensionado. As pessoas procuravam cada vez mais isso, porque a procura foi tal que, em alguns casos, nós não tínhamos o produto ou não éramos capazes de entregar, então as pessoas foram à loja física e desta maneira acediam ao produto. Portanto, mais um serviço que nós tivemos que redimensionar. Criámos um serviço que era um pequeno balcão de atendimento, que era omnicanal, lá está, chamámos daqui agora, mas na verdade o que era é que a pessoa chegava à loja, a um balcão, consultava o site e pedia a algum vendedor que fosse à loja.
buscá-lo. Então a loja, de repente, converteu-se num mega armazém. As pessoas não podiam aceder, mas se eu procurava uns ténis ou uma camisola ou algo assim, pedia e o vendedor ia lá acima buscá-lo. Portanto, uma reinvenção e uma redimensão que esta pandemia veio obrigar. E Luís Martins, aqui no caso do IT People, como é que vocês viveram estes tempos e também tiveram que passar por estes mesmos processos? Bom, nós, enquanto uma consultora de serviços de tecnologia, não tivemos o mesmo enquadramento e os mesmos desafios que o Corte Inglês e que uma série de outras marcas do retalho, porque de facto já tínhamos toda a estrutura de alguma forma preparada também para o trabalho remoto. Contudo, isso também criou aqui uma série de dinâmicas muito particulares, porque não se tratava do trabalho remoto a que estávamos habituados. De repente, nós fomos todos lançados para a maior experiência da humanidade de trabalho remoto, entretenimento remoto, educação remota, muitas das vezes em paralelo. Ou seja, nós tínhamos, enquanto seres humanos, de, no fundo, equilibrar todas estas nossas dinâmicas dentro do nosso espaço e fomos lançados para isso. Portanto, houve claramente uma necessidade de adaptação e uma necessidade de formação de novas competências dentro da nossa equipa, que enfim, precisou de facto de ser mais acompanhada ao longo do tempo. Dito isto, nós, e eu penso que agora falo transversalmente, não apenas o IT People Group, mas nós, enquanto tecido socioeconómico, habituámos-nos a confiar mais nos ecrãs, aliás, até porque tivemos de o fazer, aliás, como é prova hoje deste summit estar a decorrer aqui e não estar a decorrer onde decorreu nos últimos anos. E a verdade é que hoje também sinto que a maior parte das pessoas também se sente fadiga em relação a essa interação com os ecrãs, ou seja, nós cada vez mais temos mais reuniões back-to-back, e essa fadiga, no fundo, faz com que a nossa relação com o ecrã comece a ficar estafada. Portanto, isso já são os efeitos secundários desta digitalização e desta fusão. E é interessante porque, sendo o objetivo tornar, não é, tudo isto um omnicanal para os negócios, de certo que foram surgindo aqui vários desafios, mesmo a um nível transversal na sociedade e na economia, para fazer face a estes problemas que de repente emergiram. Qual é que acha que foram os principais desafios agora com o arranque desta pandemia e será que estão a ser ultrapassados ou não? Eu acho que passa muito por aí, ou seja, numa primeira instância, e portanto enquanto consumidor, eu se me relaciono muito apenas e exclusivamente com o ecrã, careço ainda de toda a experiência do 3D. Ou seja, eu preciso, no fundo, ter espaço para explorar, eu preciso ter espaço para me enquadrar, eu preciso me enquadrar dentro de um espaço e de enquadrar também a minha memória em espaços diferentes. Portanto, eu não posso estar sempre confinado única e exclusivamente ao mesmo espaço, à memória de um espaço. E por isso a realidade virtual, por exemplo, e a realidade aumentada, que são tecnologias emergentes, já que vivemos também em tempos de emergência, acho que faz sentido falarmos em tecnologias emergentes, que no fundo são também áreas que nós trabalhamos no IT People Group, acrescentam um pouco mais isso à experiência do utilizador, ou seja, conseguem criar então espaços em 3D que permitem que o utilizador consiga ter uma experiência de consumidor, uma experiência de cliente diferente, ainda assim de exploração, mas que no fundo permite ao mesmo tempo garantir, sobretudo em tempos de Covid, uma exploração do espaço com, enfim, as cautelas que a situação exige. Quanto tempo é que vamos ter de esperar, se calhar, para ver essas tecnologias de realidade aumentada e realidade virtual a serem comuns nas nossas lojas? Lá está, eu diria que vamos ter, há aqui naturalmente uma necessidade clara de vulgarização. Essa vulgarização passa não apenas por haver mais do que uma evangelização, uma informação em relação àquilo que neste momento está disponível, porque de facto já existem várias marcas em Portugal que já têm este tipo de soluções, inclusivamente disponíveis nos seus showrooms, mas para além disso existe também, acho eu, aqui uma oportunidade muito grande devido a três grandes fatores em 2021. Primeiro, o aparecimento do 5G. Claramente vai permitir que nós consigamos ter, de uma forma mais fácil, se calhar experiências que nós hoje nunca pensaríamos ter no nosso telemóvel. Depois, a oportunidade de termos smart glasses,
e nós podemos ter experiências hands-free, podemos no fundo caminhar pelo espaço sem termos este constrangimento de andar a apontar o telemóvel para todo lado. E depois, finalmente, acho que o Covid fez uma coisa, nós podemos, entretanto, fazer regressar muita coisa àquilo que, entretanto, tínhamos antes. Mas a verdade é que há algo que nós não vamos conseguir, ao qual nós não vamos conseguir regressar, que é o nosso estado enquanto seres humanos. Nós mudamos, todos nós mudamos enquanto consumidores, enquanto educadores, enquanto... E isso reflete-se então na relação também que têm com os negócios e com as marcas, será isso? Exatamente isso, porque no fundo toda a nossa relação e novamente também toda a nossa experiência com os produtos se alterou porque passou toda de alguma forma a ser feita, não diria exclusivamente, mas a ser feita primariamente, não no ponto de venda, mas no ponto de compra, e isso é de facto muito transformador. Manuel, Paula, falamos aqui de 5G, realidade virtual, realidade aumentada, de novas tecnologias emergentes, como disse o Luís Martins. Corremos o risco de a experiência offline a experiência offline de compra ter mudado radicalmente ou mesmo até vir a desaparecer nos próximos tempos? Não, vir a desaparecer eu diria que não, porque apesar de tudo somos seres humanos, seres sociais e o ato lúdico de ir às compras ou jantar fora, eu diria, não vejo que se substitua, pelo menos no horizonte temporal já confortável. O que sim acho que é necessário é precisamente fazer a integração aproveitando o melhor dos dois mundos, tanto o digital como, chamemos assim, o mundo físico. Agora, só um passo atrás. Neste momento, em Portugal, ainda estamos num cenário onde nem toda a gente sequer tem internet. Ou seja, estamos a caminhar no sentido de, efetivamente, o ter, a implementação a curto prazo vai chegar o 5G, vai mudar toda a performance do contacto com o mundo online, mas a verdade é que ainda temos passos, etapas, que neste contexto são primárias, que ultrapassaram. E, portanto, estamos abaixo da média da União Europeia a nível daquilo que é o acesso à net, a nível daquilo que é o e-commerce, apesar de estarmos a dar passos sustentados, e este ano a pandemia acabou por trazer uma excelente oportunidade. A verdade é que no tecido empresarial ainda temos muitas empresas que nem sequer presença online têm, e daí o facto o cliente português que acede ao e-commerce, em muitas situações falo a sites internacionais, porque ou não tem a promoção, ou não tem, antes da promoção veio o produto. Portanto, estas etapas têm que ser feitas e, portanto, a presença simples e o acesso simples ao online tem que ser muito mais consolidado. Portanto, este é um primeiro fator. Portanto, qual é que será a melhor forma de ultrapassar essas barreiras? Ou pelo menos acelerá-las, não é? Sinceramente, se nós pusermos o cliente no centro do raciocínio, nós entendemos que lhe damos um melhor serviço se lhe dermos um serviço agregado, on e off. Porque, na verdade, é o que eu lhe dizia, as valências de um e do outro conduzem a uma melhor experiência de compra e conveniência. Por exemplo, há pouco falava de serviços tão banais já como o Click and Car ou o Click and Collect. São serviços que nascem no online, mas que convertem na loja física. Porquê? Por uma questão de conveniência, de custo, do que quer que seja. É uma escolha que estamos a dar ao consumidor. Por outro lado, o catálogo de produtos. O catálogo de produtos, em muitos casos, o on e o off não são ainda comparáveis. É mais fácil ter um catálogo, um acesso a um catálogo alargado, um marketplace, no online e depois poder recolher qualquer produto, não ter uma presença na loja física, numa loja física. Portanto, estes passos, tão simples como entregar ao consumidor aquilo que ele quer, onde quer e quando quer, parece simples, mas depois na prática temos de estar estruturados para o fazer. E esses passos são passos que têm que ser dados. E isto é claramente dar serviço ao consumidor, dar serviço ao cliente. Antes de mais, dar-lhe o que ele quer, quando quer, onde quer. E é aí que nós, no Corte Inglês, procuramos ir à procura desta sinergia, não é? Depois, é claro que há soluções que cada vez mais temos que levar o digital para dentro da loja física. Para quê? Para tornar a visita na loja física uma visita mais agradável, mais rica, mais enriquecedora. Se no futuro pudermos escanear um determinado produto e ao mesmo tempo pagá-lo, fazer check-out e entregar e pedir que entregue em casa em 2 horas, nós temos que caminhar para aí. Mais uma vez, é serviço que nós temos que dar. Portanto, eu creio que a cultura empresarial tem que entender o online e o digital como uma excelente oportunidade, não só de fazer negócio, mas sobretudo esse negócio vai aparecer de forma orgânica, trazendo as pessoas para a empresa, para o lado da empresa. Não é?
Acha que há negócios que correm o risco de não se conseguirem adaptar a esta fusão? Não, vamos ver, pensando em abstrato, todos os serviços, por exemplo, tudo o que são negócios intangíveis, as viagens, os bilhetes de espetáculos, tudo isso é muito mais natural, não é? Muito mais orgânico, não precisa de ir buscar um bilhete de um bem intangível, de um serviço, não é? Portanto, essa integração está feita e, aliás, tanto quanto sei, a penetração do online nesse tipo de bens e serviços é muitíssimo elevada. O mesmo acontece com o download de jogos, de filmes, do que quer que seja. A nível do mundo dos segmentos que nós trabalhamos no Corte Inglês, a moda, a alimentação, o equipamento para a casa, claro que o mais natural, e foi por aí que o nível de penetração mais aumentou, foi em todos aqueles bens mais relacionados com a tecnologia. Os computadores, os telemóveis, os videojogos, por aí. Cada vez mais tudo isto se cruza, cada vez mais eles estão interligados e, portanto, às tantas, pensar comprar uns sapatos escaneando-os e ver se tem o meu tamanho é cada vez mais natural, não é? Agora, também é verdade que, e nós isso não substituímos, sentimos que na loja física há uma experiência importante, que é, e no nosso caso investimos muito na equipa de vendas, que é a função do vendedor. O vendedor é alguém que tem que dar serviço e tem que ser capaz de dialogar e de convencer o cliente daquilo que é melhor para ele. Essa situação é uma situação que a omnicanalidade potencia, porque é verdade que a pessoa pode tirar as suas dúvidas com o vendedor e depois comprar, olha, pronto, agora vou comprar no telemóvel, vou comprar em casa, ou vou comprar a preço. Usar a realidade virtual até dentro da loja. E com isto, Luís Martins, falámos destas tecnologias emergentes e é verdade que vêm aqui acelerar este processo todo de tornar tudo isto uma só experiência para o consumidor, mas que negócios é que estarão mais bem preparados? Concorda com o Manuel Paula? Acha que há negócios que não vão sofrer assim muito de imediato e que não se vão conseguir adaptar? Eu concordo no sentido em que todos têm o potencial de se adaptar e o tópico no fundo passa muito por aí. Como é que cada um dos negócios e cada um dos processos de negócio se adapta e qual no fundo é também, ou quais são também os objetivos que cada um dos negócios tem, os mercados onde trabalha por aí fora, porque cada mercado também tem a sua velocidade. Em Portugal, por exemplo, lá está, acabaste de referir uma série de números muito, muito interessantes sobre aquilo que no fundo é o nosso mercado. Temos, contudo, por exemplo, lá está, através da digitalização do comércio, uma oportunidade fantástica de conseguirmos, se calhar, em pé de igualdade, abordar mercados internacionais, se calhar, agora dentro do contexto que nós vivemos, de uma forma que anteriormente não conseguiríamos. E isso também é uma oportunidade muito interessante, vamos tirar partido dela. Da mesma forma, existindo a oportunidade hoje de conseguirmos recolher mais e mais e mais informações sobre os hábitos de consumo dos utilizadores e deixando os utilizadores que o façamos, com certeza, e dando-nos autorização para isso, então vamos tentar criar se quiseres, uma experiência cada vez mais e mais personalizada, que de alguma forma consiga ir mesmo ao encontro daquilo que é o potencial e o potencial benefício que o nosso produto e o nosso serviço pode trazer para a vida de cada um dos consumidores. Da mesma forma, também, estas dinâmicas de realidade virtual e aumentada, acho que conseguem trazer aqui uma virtude que é a de, hoje, nós já termos um volume de plataformas que facilitam a implementação deste tipo de soluções. E isso, acredito que, com o passar do tempo e com o aparecimento de cada vez mais e mais visibilidade sobre estas tecnologias e a vulgarização, novamente, se vai tornar ou vai fazer com que nós tenhamos uma facilidade, vamos dizer assim, na nossa interação, no nosso cotidiano com elas. Agora, para destacar, eu não acredito, indo entretanto à primeira pergunta que colocaste. Da mudança na experiência do consumidor. Sim, eu não acredito que entretanto nós deixemos de apreciar aliás, acho que todos nós, entretanto, agora concordamos que sentimos imensa falta de estar com os nossos colegas, de estar em espaços sociais, porque nós somos pessoas.
Portanto, mas é interessante, o Luís falou aqui de uma coisa que me suscitou agora alguma curiosidade, não é? Falou, é preciso que os consumidores também queiram, não é? Participar, queiram ceder as suas informações, os seus dados, queiram contribuir para que essa informação também lhes chegue de uma forma mais personalizada, como estava a explicar. E a verdade é que pré-pandemia ainda havia muita resistência no consumo online em Portugal. Com a pandemia, as pessoas tiveram de se adaptar, porque também não tinham muitas alternativas. Quando tudo isto normalizar, não sabemos bem quando, corremos o risco de haver um retrocesso ou não? Isto já é uma revolução que está em marcha e que já não volta atrás. Eu gostava de pensar que estamos neste momento... Acho que voltar atrás é sempre muito difícil. Acho que vamos continuar. A questão, no fundo, é com que velocidade. Se de facto vai ser uma velocidade igualmente rápida ou uma velocidade ligeiramente menor. Acho que sim, acho que nós vamos pelo menos continuar a experimentar mais e isso também vai ser bastante positivo. Agora, ao mesmo tempo, temos de ter em conta três aspectos que de alguma forma podem limitar, e se calhar bem, a velocidade a que as coisas correm. Uma primeira tem diretamente a ver, toda esta oportunidade, nós temos realidade virtual e realidade aumentada, já agora fazendo uma breve separação entre as duas, realidade virtual substitui a nossa experiência física por uma experiência totalmente digital, portanto imerge-nos dentro, através de um headset ou de óculos de realidade virtual. Portanto, podemos estar em casa e dentro com os óculos adequados, podemos estar dentro da loja? Exatamente, é isso mesmo, portanto teletransporta-nos para lá. O que é que isso tem de interessante para nós? No fundo, a nossa memória daquele espaço, do espaço que nós passamos, é uma memória de um espaço digital. Portanto, esta é uma parte muito importante. Quando eu estou no espaço digital, o WhatsApp não apita. Quando eu estou no WhatsApp, no espaço digital, eu não falo com pessoas que estão à minha volta no mundo físico. Portanto, é uma experiência de compra diferente, é uma experiência de cliente diferente. Depois, a realidade aumentada não substitui, portanto, não é a substituição do espaço físico por um espaço digital, é a sobreposição de elementos digitais ao espaço físico. Então, o que é isso? Por exemplo, a oportunidade de eu, através de um telemóvel ou de smart glasses, olhar diretamente para um espaço, apontar e aparece, por exemplo, a máquina de café que eu quero comprar. Portanto, e consigo, no fundo, ver as várias características e por aí fora. Da mesma forma, posso apontar diretamente para a máquina de café que eu já tenho, ou para um móvel do IKEA, ou do Corte Inglês, e, entretanto, aponto diretamente e vejo a montagem, como é que, entretanto, a montagem pode ocorrer passo a passo. Ou seja, no fundo, temos a oportunidade de forma direta, apontar, conseguir, no fundo, visualizar a informação que não está lá. Agora, o que é que isso, no fundo, faz? Altera o significado dos espaços. Esse é o potencial que eu acredito que os espaços de venda e os pontos de venda vão ter com estas tecnologias. De repente, nós vamos ter a possibilidade, não apenas, primeiro, de transformar tudo, e nós, profissionais de marketing, vamos ter a oportunidade de transformar tudo em pontos de venda. Tudo. Este espaço, a rua, onde eu quiser, eu posso ter um ponto de venda. Portanto, porquê? Porque eu, em realidade aumentada, consigo colocar lá o que eu quiser. Portanto, eu vou ter esta capacidade de ser essencialmente um Deus criador de oportunidades de venda ou de oportunidades de colocação da minha marca. E isso é extremamente interessante, mas ao mesmo tempo extremamente desafiante. Porquê? Porque de repente eu estou, portanto, com grande poder vem grande responsabilidade, não é? E de repente eu tenho a oportunidade de criar algo a partir, que no fundo está a tirar partido dos dados que eu recolho do utilizador, atenção, e que, no fundo, pode estar a envolver o utilizador de uma forma completa. Portanto, tudo isso, no fundo, é uma grande responsabilidade e é uma grande responsabilidade que neste momento não está de todo regulada. Exatamente, sim. Mas eu, enquanto profissional de marketing, não tenho, até agora não encontrei qualquer tipo de formação a esse nível. Cursos que, entretanto, então, lá está, consigam potenciar a dimensão da privacidade, a dimensão da ética, a par de todas estas competências técnicas, no fundo de realidade virtual, de realidade aumentada e outras tecnologias emergentes. Portanto, há aqui uma dinâmica e há uma necessidade, voltando entanto aqui à questão, só para não me afastar muito, aliás já me afastei, mas agora regressando. Mas são temas bastante adequados, porque de facto esta necessidade de regular a internet e os negócios e os dados, e os dados já há uma primeira tentativa, mas a verdade é que são os maiores desafios desta era, não é? Sim, portanto, têm que ser abordados. Mas é interessante que todas estas tecnologias, todo este avanço, todo este cenário até um pouco distópico que o Luís estava a referir, na verdade pode estar para breve, ou pelo menos
se calhar um médio prazo estará para breve. Luís, de certeza os negócios não estarão, todos têm potencial para se adaptar, mas na verdade alguns poderão estar a ter mais dificuldades, se calhar aqueles mais pequenos, se calhar aqueles que não têm tanta capacidade de formação de pessoas. A esses negócios, o que é que o Manuel Paula, que conselhos dá? Como é que podem encontrar formas de resolver estes desafios e conseguir construir este canal, este omnicanal, aliás, esta junção entre a experiência física, offline e a online? Olha, eu vou-lhe dar uma experiência que tive agora há 3 ou 4 dias. Precisava comprar um tipo de produto do qual eu não percebia nada, eram umas tintas para pintar uma parede. E pedi às pessoas, ao pintor, que me dissesse que tipo de tintas é que era. E fui buscar no site, na net, digo, e o Corte Inglês não tem este tipo de produto, que é mais industrial, e encontrei lá pequenas lojas, nunca tinha ouvido falar. E às tantas lá decidi por uma, porque há uma grande disparidade de preços, de tipos e tal, pronto, mas tinha a lista bem preenchida e encontrei uma. E às tantas fui descobrir que era uma loja de rua na Pontinha, que se tinha convertido num player nacional. Portanto, neste momento, aquilo que era uma loja de rua de tintas industriais passou a ser um marketplace, se pudermos dizer, de tintas com entregas em todo o país. Portanto, vamos ver, aquilo o learning que tiro deste caso é que efetivamente tem que haver a oportunidade, provavelmente isto surgiu com o tema da pandemia, lá está, mas acho que tem que haver uma questão cultural, uma questão de uma vontade de investir, de arriscar. Provavelmente arriscar é uma má palavra, porque efetivamente se a cultura empresarial estiver lá e se as pessoas tiverem a noção daquilo que é o potencial da net, o risco é menor, não é? Porque é mais seguro que a expansão do negócio pode vir a existir. E precisamente converter estas pequenas lojas, que ainda há muitas, que não veem oportunidade, pequenos pontos de venda, em players regionais, nacionais, é uma questão de cultura empresarial. Portanto, aquilo que eu digo é que se as pessoas não têm esse drive, tentem rodear-se de pessoas que os tenham, de profissionais que tenham, e que de alguma forma lhes permitam entender o potencial que hoje podem não estar a explorar. Portanto, há aqui esta oportunidade, não é? Do desafio surgiu esta oportunidade. Aliás, a oportunidade foi uma palavra que surgiu aqui várias vezes durante a nossa conversa. Manuel Paula, muito obrigada por ter estado aqui. Luís Martins também. Espero que esta conversa tenha ajudado as pessoas que nos estão a ver. Eu regresso já a seguir para mais uma conversa sobre este nosso mundo digital. Até já.